Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa tarde, não é? A todos vocês. Deixa eu me arrumar aqui direitinho, não é? Opa, deixa eu só colocar aqui direito, né? Então, pago umas coisinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Opa! Vamos começar a nossa live e se preparem, hein? Se preparem que essa live vai... Vou mostrar aqui alguns vídeos que vocês vão ficar escandalizados, mas não é para escandalizar, não, tá bom? Bom, boa tarde, shalom para vocês, Shabbat shalom a todos os meus queridos e queridas irmãs cristãos, evangélicos, yahudinhos, né? De Israel, os irmãos, também os irmãos muçulmanos, a toda alma que respira, todo ser humano. Olha, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu não vou poder demorar muito nessa transmissão, porque minha filha está chegando aí, o meu neto também está chegando, que é o Anthony Matias, não é? Que vem vindo aí. Estou entrando mais cedo justamente para isso. Vou convidar aqui algumas pessoas que eu já conheço. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu quero que você convide, viu? Essa live aqui. Compartilhe com as irmãs da igreja. Principalmente as mulheres, tá bom? Só convidando aqui algumas pessoas. A Priscila seria uma excelente pessoa a estar na live comigo agora, não é? O pastor Rafael também, ele é uma bênção de Deus, esse homem, aí em Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, trabalho que ele faz com a igreja dele em recuperação de dependentes químicos, etc. Eu acho que tá bom aqui o número de pessoas que eu convidei. Então, eu vou começar essa live de hoje, não é? Ontem eu parei, peço desculpa que me estendi muito, foram 2 horas de live, não é? Mas hoje eu quero falar sobre essa questão, não é? Max, ok. Falar sobre essa questão. Pensei que era minha filha. Eu pensei que fosse minha filha. Então, eu acordei, ó. E eu parei ontem, não é? Na parte em que nós estávamos entrando para falar sobre textos que são usados, não é? São retirados da Torá, da lei, e servem como base para aplicar, não é? Segundo o coração do homem mau moderno. Então, essa live hoje vai explicar o porquê que nós precisamos. Ontem eu falei do Yud, não é? E falei do Kodse, não é? Do Gamesh, em hebraico. Falei da primeira letra, que é o Yud, e falei da letra Beit, não é? Com o Kodse, aquele pequeno tracinho. Esses são o J e o Tio, ao qual Yeshua, Jesus se refere, que não deveria se aumentar e se alterar até que as coisas acontecessem, não é? E para aqueles que creem que Jesus, ele realmente é o Filho de Deus, que realmente é... Obrigado, Marcos Mendes, seja bem-vindo. Aqueles que creem que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que desceu do céu e veio ao mundo, foi muito bem explicado, não é? O porquê que ele disse para não alterar o Yod e não alterar o Códice, aquele pequeno tracinho, não é? O J e o Tio, da lei da Torá. Porque dentro da lei da Torá, também, dentro da teologia, escatologia messiânica, lá diz direitinho o porquê que Jesus passou por tudo aquilo. Tá bom? Então, mas hoje nós vamos falar sobre por que existem textos que não cabem mais e não se aplicam mais nos dias de hoje. Por que será? Vamos aprender um pouquinho? Olha só, o cristianismo desenvolveu-se junto
com o protestantismo, trazendo raízes e tradições que visam a mulher, desde criança, menina, adolescente, a fase adulta, como um ser inferior. Isso é verdade. Como um ser inferior que não tem participação na sociedade, em instituições públicas, etc, etc. A história já nos diz isso, não é? E a Bíblia também deixa isso bem claro. Mas até que ponto a Bíblia registra como vontade de Deus? Obrigado. Até que ponto, como vontade de Deus, de Hashem, bendito seja o seu nome, ou de Adonai, ou de Yehovah, ou Yahweh, até que ponto é vontade do Eterno que a mulher seja tão depauperada, seja tão humilhada, seja tão desvalorizada? Até que ponto? Você acha que foi Deus, que foi o Espírito de Deus? Muito bem, eu vou dizer para você que não. Existem muitas contradições, não é? E aí você vê que não tem nada a ver a vontade de Deus, mas o pensamento do homem. O homem é tudo, o homem pode tudo, é o homem que é o cabeça, é o homem que é o tal. E não é, não. Bom, vamos lá. Então eu vou começar com você lendo, deixa eu ver aqui, e vou começar lendo com você aqui o livro de, olha só, que bonito isso aqui que a gente tem, não é? Olha só, vamos lá. Deixa eu colocar aqui bem direitinho para você, eu vou virar aqui a página, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui, só para você ter uma noção do que tá, digamos, deixa eu ver aqui. Opa, perdão que caiu aqui. Misericórdia. É ao vivo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Bom, não vai dar não. Já começou, hein? Olha, já começou. Mas eu vou ler aqui para você. No livro de Gênesis, Bereshit, em hebraico, no capítulo 1 e versículo 26, já começa assim lá. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. No versículo 27, e disse Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha que legal agora. Então, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, e Deus lhes disse, não é no singular, e Deus disse ao homem, a Adão ou ao Adão. Não é isso que está escrito em Gênesis. Não é no singular. Deus não disse única e exclusivamente dando privilégios, não é? Apenas ao homem, ao macho, não é? Prerrogativas ao homem, ao macho. Bereshit 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, a tarefa, o trabalho, a responsabilidade, a autonomia que Deus deu, foi só ao homem? Foi só ao macho? Foi só a Adão? Não! Foi a mulher também.
E disse Deus, eis que vos, não eis que te tenho. Eis que lhe tenho, só no singular para o Adão. E disse Deus, Bereshit, Gênesis 1:29. E disse Deus, eis que vos tenho dado, vos, singular, no plural, homem e mulher, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Continuando, Gênesis 1:30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Beleza? Então, o que é que nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, nessa live? Que quando o Eterno, não é? A todos os crentes evangélicos, principalmente aos pastores, aos ministros, não é? Aos evangelistas, presbíteros, bispos, não é? Falsos apóstolos, aos anciãos, não é? Das congregações da vida que tem por aí, não é? A todos os homens, não é? De terno e gravata. Eu não sei se você sabe disso, eu não sei se você valoriza o que você tem nas suas mãos, esse conjunto de livros chamado Bíblia. Eu não sei se você consegue interpretar aqui o Bereshit, o Gênesis 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, onde Deus está colocando no plural e não no singular. Sabe? Deus criou a mulher como sua adjuntora do homem. O que é um adjuntor? Você sabe o que é um gerente adjunto, um vice-presidente, um secretário adjunto? Você sabe o que é um gerente de uma agência bancária? Um gerente adjunto? Ele é para ser humilhado, menosprezado? Ele é considerado um cargo subalterno? Não. Ele está ali porque ele é necessário, porque talvez o gerente titular não tenha capacidade ou não tenha a estrutura. Porque sozinho ninguém consegue nada, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sempre nós precisamos um do outro ou de alguém. Mas juntos, caminhando, sempre nós precisamos de alguém nessa terra. Sempre dependemos do favor, da ajuda, do favorecimento de alguém. Não é o eu faço, eu posso, eu sou tudo sozinho. Não. Então, pastores, senhores, a primeira questionamento que eu faço, vocês nasceram de onde? Vocês, pastores, que têm homem, vocês pastores que são homens, machos, né? Nós homens, machos, héteros, nós viemos de onde? Hein, pastor? Hein? Nós que temos um pênis e um saco, uma bolsa escrotal, nós viemos de onde? Nós viemos do ovo de uma galinha? Nós nascemos de um animal? Nós nascemos de uma serpente, de uma cobra, de uma vaca, de uma égua? Nós nascemos do ser mais poderoso, maravilhoso, digno, honrado, que é a mulher. Deixa eu falar para você uma coisa, ó, pastor. Vem cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imã, essa palavra significa fonte das águas, fonte das águas. Fonte das águas que descem do céu. Não entendeu ainda, pastor? O significado da palavra mãe em hebraico? Fonte das águas que descem do céu. Aquela que gera vida, geradora de vida. Deixa eu falar uma coisa para você, ô pastor. A vida começa onde? Não é na água? Sem água você vive? Você que é machista? Você que diz que a mulher tem que calar a boca, tem que ficar quieta, tem que se arrastar pelo chão? Você que diz que a mulher tem que ficar calada e ela tem que ser sujeita ao marido e obedecer ao marido em tudo? Quando nós, em metamorfose, em desenvolvimento, em crescimento de ser humano, lá, espermatozoide, óvulo, mutação das células, crescimento, não é?
zigoto, heterozigoto, XY, quando nós estamos dentro do óvulo, não é? Desenvolvendo ali dentro do útero, e forma-se a bolsa. Nós estamos dentro do quê? De uma bolsa do quê? Hein, pastor, machão, que gosta de rebaixar a mulher? Dentro de uma bolsa d'água, o líquido. Estourou a bolsa, vaza o líquido, porque água é vida. Você entendeu agora? Mulher, mãe, fonte das águas que descem do céu da espiritualidade. A mulher, ela é 1 bilhão de vezes mais valiosa do que o homem. É isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Quem era para estar no lugar do fundador da tua igreja, da tua empresa, quem era para estar no lugar do Banco do Vaticano, não era um papa, era uma papisa, era uma mulher. Porque ela tem mais representação de Deus do que o próprio homem. Poderia colocar aqui vídeos do Edir Macedo falando para o povo da igreja dele que a maioria dos desastres, escândalos e erros que houve na história foi por culpa nem de Satanás, nem do diabo, mas foi por culpa da mulher. Adão pecou porque foi na onda da mulher. Sansão perdeu, se corrompeu na idolatria por causa da mulher. E tantas outras objeções ridículas, tergiversações machistas da cabeça do Edir Macedo, quando ele diz também que as filhas dele não quis que fizessem faculdade. Eu duvido, porque mulher não é para ser culta, intelectual, inteligente, mulher é para ser submissa ao homem. E as obreiras, as pastoras da igreja dele com uma cara de pateta, escutando um absurdo desse. Presta bem atenção para nós começarmos esse vídeo aqui, não é? Vamos comentar sobre esse vídeo. Olha só, os textos que eu vou ler aqui vai falar sobre também escravidão. Isto que eu vou mostrar para os senhores agora, nada mais, nada menos, trata-se de uma escravidão do empoderamento machista, da ideologia do machismo, do empoderamento, da manipulação, da exploração, da humilhação dos homens pastores desse país para com a mulher. E também trata-se de uma escravidão que essas mulheres passam nas mãos desses homens. Preste atenção no vídeo que eu irei mostrar agora. E para cá. Eu viro. Vamos lá? Vamos aqui aumentar. Opa! Vamos aumentar lá. Pronto. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Tomara que não falhe. Maravilha. Vamos aumentar um pouquinho aqui para vocês verem bem a cara do homem de Deus. Não é? E deixa eu vir aqui. Colocar no começo. Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Olha o que o pastor fala. Vamos ver? Olha como ele trata vocês, mulheres. Olha o que ele está ensinando lá. Não, tem ruga aí, tem espinha nessa cara. Tá buchuda, vamos tirar esse bucho. Vamos arrumar essas unhas. Vamos pentear esse cabelo. Vamos arrumar essa pele. Vamos dar um jeito nessa voz. Vamos alegrar essa alma. A pior desgraça é uma esposa triste. Teimosa. Você quer manter seu casamento? Não teima com seu marido, mulher. Se ele disser, rasteja aí, rasteja. Opa, se o seu marido disser para você, irmão, rasteja aí, você vai rastejar? Eu queria saber qual o fundamento, qual a base bíblica desse estafemo. Está aí, arrotando todo o seu ódio contra a mulher, toda a sua revolta contra as mulheres da igreja. Como eu disse, a culpa é deles mesmos, que proibiram a mulher de se pintar, de se arrumar, porque tudo era vaidade, era diabo, era demônio, era carnalidade, não é?
É o recalque, senhor pastor? Não é? Sua mulher é feia? As mulheres da igreja são feias? Não tem vaidade, não tem batom, não se arrumam, não tratam a pele, não vão no spa, no salão de cabeleireiro, porque vocês proibiram lá no passado? Aí vocês vão pegar as mulheres na rua, vão pegarem as prostitutas, as garotas de programa, bonitas, cheirosas, maquiadas, corpo de ginástica, de academia, de pilates, enquanto as suas ficou em casa, cuidando das crianças, enquanto você ficava pintando, bordando, né? Ficava por aí traindo a sua esposa, cobiçando as mulheres nas ruas, nos faróis, nas esquinas de Higienópolis, por exemplo, da Rua Augusta. Hein? Vendo aquelas mulheres lindas e maravilhosas, e a sua mulher gordinha, com cabelo preso de birote? Agora essa mensagem que você traz para sua esposa ou para as mulheres da igreja? Ainda manda a mulher se arrastar? Você quer manter seu casamento? Não teima com seu marido, mulher. Se ele disser, rasteja aí, rasteja! A mulher é o quê, gente? A mulher é um bicho? A mulher é um cão que deve ser domesticado? Ou uma escrava que deve ser domesticada? Né? Como se diz, o cachorro ele é domado, não é? Ele passa por um treinamento. É isso que ele está tratando? É assim que ele vê a mulher? Hein? Vocês que são da Assembleia de Deus. E você, marido, quando a tua mulher vier cheia de onda pra você, tirando a paciência, e que você tá quietinho lá, e elas vêm encher a tua paciência, olha pra ela e diga assim, tem razão, meu amor, tem razão. Ela vai embora na hora, o demônio é expulso na hora. Para quê? Prepara. Então quer dizer que se a mulher for reclamar alguma coisa, de uma conta, ou pedir um dinheiro para fazer uma compra, qualquer coisa que a mulher for falar, né, que o maridão não gosta, então ela está com um demônio, ela é endemoniada, ela é diabo, mas na hora em que ele quer sexo, né, na hora que ele quer se esbaldar, não é, em cima da mulher, mesmo ela não estando com vontade, cheio de problema na cabeça, aí ela não é diabo, aí ela é uma bênção, não é? O coral não gostou muito. Bom, esse foi o primeiro vídeo. Volta para mim, vamos lá na palavra, tá bom? Opa! Deixa eu sair daqui. Paraná. Muito bem. Vocês viram aí, né? Então vamos agora aqui entender essa questão aí. Tudo isso que ele falou aí. Olha só. Por isso que a Bíblia, meus irmãos, precisa ser atualizada. Isso não quer dizer aumentar um tio ou um J da lei, que nós estamos lidando com a Torá, mas pelo menos colocar lá no rodapé, aqui embaixo, onde tem as notificações aqui, ó, onde tem as notas, sabe? Colocar aqui embaixo, aqui onde tem as notas, ó, aqui da Bíblia, você coloca aqui embaixo, esse texto não vale, não é? Não cabe para os dias de hoje, coloca lá a observação, um texto machista, essas coisas todas. Porque pessoas como esse anicéfalo aí, como esse mentecapto, essa coisa, esse ameba da teologia, né, evangélica, fazem quando veem textos, sabe? Deixa eu ver aqui uma coisa, um texto que você vai ficar interessado, né? Vamos começar falando sobre escravidão. Olha só, a Bíblia legitima, ela apoia a escravidão? Sim, ela apoia a escravidão. Vamos ver de que maneira. Olha só, Deuteronômio 15, versículo 12 e Deuteronômio, ou Devarim, do capítulo 15 ao versículo 12 e 15, vai nos dizer assim, Imakerer kilecha a rikha raiveri, ou raiveriach, vadecha shes chanin, uva chanar, ou uva chanar, chashevit, teshaler renu, chafeshi meimach. Ou seja, quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro, ou seja, livre de ti. Você, de verdade, você acredita piamente
que depois, segundo Bereshit e Gênesis, o povo de Israel ficou 400 anos sob a escravidão, trabalho escravo, Faraó, Egito, né? Sofrendo, tomando chicotadas nas costas, abuso de poder dos soldados, dos oficiais, dos militares ali, do Egito, do Faraó, fora outros abusos, né? Você acha que depois de 400 anos como escravo, depois aparece Moshe Rabbeinu, aparece Moisés, não é? Todo aquele enredo que você já sabe, que ele descobriu que ele era um hebreu também, e que ele vai ter um encontro com Deus, aí depois Deus manda ele libertar o povo dele. Você acha que depois de todas as promessas que Deus fez, depois das 10 pragas do Egito, todo aquele fenômeno tal que você já viu por aí nas novelinhas falsas da Record, e também depois de atravessar aí o Mar Vermelho, não é? Nuvens de fogo durante a noite para aquecer e iluminar o povo no deserto, espantar os bichos que mata, escorpião, serpente, não é? Predadores. E também durante o dia uma nuvem, como se fosse uma mão para os proteger do escaldante sol do deserto. Você acha que depois de tudo isso, depois de entrar em Canaã, vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, né? Subam os montes devagar, né? E aí vai, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Tem um irmão que falava assim, glória a Deus, oh bendito seja Deus, lá do Lausanne. Então vamos lá, você acha que depois de tudo isso, essas promessas, terra que mana leite e mel, e os espias vieram com cachos de uva, que é mais alto do que os homens, e aí? Para agora, os hebreus se venderem aos seus patrícios, irmãos hebreus que estavam lá na escravidão, como escravos, ficar por 6 meses ou 6 anos depois. Para com isso, gente. É isso que está falando aqui. Devarim 15, 12, 15. É isso que está falando. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti por 6 anos, te servirá, mas no 7º ano o despedirás, livre de ti. Vamos lá, não é? Só que tem uma coisa que é bem diferente, que talvez os europeus, não é? Os imperadores, como Leopoldo II, Leopoldo I ou II, quando mandou missionários cristãos irem para o Congo, evangelizar o Congo, trazer igualdade, paz, prosperidade, comida, saúde para o povo do Congo, como se o povo do Congo não tivesse sua cultura, tradição, sua culinária, sua riqueza que eles tinham. Então levou eles lá para convencer o imperador Leopoldo, manda os cristãos missionários evangelizarem os congoleses e convencê-los de que sua cultura, sua tradição, seu Deus ou deuses são demônios, diabos, espíritos malignos e que os levariam para o inferno. Os missionários chegam no Congo, começam a evangelizar, começam a pregar, sabe? Como fizeram aqui na Amazônia, entende? Com os índios do mundo inteiro, como fizeram com os índios ameríndios, com os índios norte-americanos, com os índios sul-americanos, com os índios sul-americanos, com os índios do México, los hermanos mexicanos. Em todo lugar em que o homem branco, caucasiano, ariano, rico e poderoso,
com o poder de arma bélica, com o poder da pólvora, em nome do Deus, com base em textos como esse, que Deus apoiou, que Deus incentivou, que Deus permitiu que Moshe Rabin, Moisés, também tornasse, não é, um fabricante de mercado escravagistas, tornando os mais pobres entre os hebreus escravos daqueles que tinham posse. Vai vendo a insanidade disso, a incoerência disso. Por causa de textos como esse. Eles também se apoiaram e disseram que temos validação, temos respaldo. Temos respaldo de Deus, dos hebreus, que também permitiu que Moisés tornasse os mais pobres hebreus escravos, até que se vendessem, e também seus filhos, seu gado, aqueles que eram ricos, para servirem como empregados, escravos mesmo, com registro e tudo. Vamos continuar nossa leitura? E é por isso, como eu estou dizendo, o europeu, o imperador Leopoldo, invade o Congo, engana os congoleses e mata depois, não cumpre o contrato, e mata vários e vários e milhares e milhões de congoleses. E retira as crianças do Congo e as espalha pelo deserto, pelos lugares, numa terra distante, para morrerem, sem eira nem beira. E se apropria da terra, do solo, dos minérios, do ouro, do cobre, da prata, dos diamantes, das belezas do Congo, tudo que a terra dá de bom, de poder deste lugar. Mas ele fez isso com base em escrituras como essa, de Deuteronômio 15, 12, que Deus permite a escravidão. O Novo Testamento, Paulo e Pedro. Jesus ainda segue a lei quando fala de escravos. Yeshua, Yahushua, Jesus não inspira. Jesus não dá consentimento à escravidão de ser humano nenhum. Isso nós vemos porque ele diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agora veja a consciência, os resquícios mosaicos da lei em relação a escravos, na mente preservada ainda do então apóstolo Paulo, ou o antigo fariseu membro do Sinédrio, o rabino chamado Shaul, e também na mente do então apóstolo, que teve experiência, vivência presencial e física com Yeshua e Yahushua, Jesus, Pedro. Filemão, capítulo 1, versículo 11. Em grego, ton potesoi akreston, nini decai sokai emoi eu kereston. Ele, Onésimo, antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Nesta carta de Filemão, capítulo 1, o Paulo está devolvendo Onésimo, que era escravo de um senhor, mesmo sabendo do risco que Onésimo correria de ser morto, chicoteado, apedrejado, queimado a ferro, maltratado, torturado. O Paulo reconhece ainda o mercado escravagista,
o Paulo reconhece ainda que a questão do escravo, mesmo o escravo tendo ajudado ele na cadeia, mesmo o escravo tendo matado a fome dele na cadeia, ajudado ele de várias formas, Paulo, ao invés de segurar o escravo, que conheceu Yahushua e Yahshua, Jesus, Paulo vai e entrega, devolve, manda uma carta devolvendo a separação, a acepção. Eu sou apóstolo, eu sou Paulo. Então, como eu sou judeu também, e tenho privilégios romanos, porque nasci em Roma, eu não posso ficar, tenho que seguir a tradição. Você entende, Onésimo? Eu vou mandar uma carta, mandar você de volta, não é? Não quero ter problemas nesse sentido. Então, Onésimo, ele escreve uma carta falando lá para o dono, o senhor de Onésimo, que, olha, você me deve uma, etc, etc, etc. Receba ele como um filho meu na fé, como alguém que está transformado, mesmo ele sendo seu escravo, receba ele como um livre. Esse é o Paulo que vocês adoram. Esse é o Paulo que vocês idolatram, que fica dizendo que o evangelho de Yahushua ou Yahushua, ou Jesus, não tem mais valor. Mas o que tem valor agora é o evangelho paulino, o apostolado de Paulo, que nem escolhido foi pelos apóstolos segundo os critérios. Mas deixa isso aí para outra história. Paulo devolve. Imagina você sendo escravo numa fazenda, apanhando, sendo abusado, ou você mulher apanhando e sendo abusada, de todos os sentidos, chicoteada, amarrada no pelourinho, marcada com ferro. De repente você consegue escapar, há uma brecha, você consegue escapar. Os capitães do mato, não é? Os capatazes não conseguem ver você fugir e não conseguem te alcançar. E você encontra alguém que representa o perdão, a vida, a misericórdia, o Deus maravilhoso, Jesus, que morreu por todo mundo. Esse alguém te recebe de braços abertos, se evangeliza, fala para você um montão, você se entrega, sente-se livre, mas de repente, porque ele também é tão branco, é tão senhor, é tão judeu, e está na lei de Deuteronômio 15, 12 ao 15, que pode ter escravo. Mas ele tem que te devolver e manda uma carta tentando convencer o seu dono para não te bater. E qualquer prejuízo que você tenha causado ao seu dono, ele paga em dobro. Mas não bata, não judie, receba ele como meu filho. E se não quiser, devolva ele para mim. Essa é a atitude de Paulo aqui em Filemão capítulo 1, versículo 11. E é por isso, é por causa disso, que imperadores e reis da Europa também se acharam no direito de usar, abusar, estuprar, bater, queimar, cortar, decepar povos negros durante séculos. Porque na consciência racista, Deus assina embaixo que é permitido. Veja, agora, quando Paulo escreve aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, da Grécia, Rou doloi, ipakouete tois, kata. Sarka Kyrios metapou rou. Kaitromou en haprotiti. Descardia, coração, remon rostou, Cristo. Paulo está dizendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, segundo a tradição, segundo o regime, não é? Segundo o costume de escravos e senhores, com temor e tremor,
tenham medo e tenham pânico, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O que é isso? O que é isso? Paulo está comparando um senhor de escravo a Cristo, mesmo não tendo esse senhor nenhum compromisso, nenhuma palavra, nenhuma comunhão, nenhuma experiência com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, que diz saber o que significa misericórdia quero, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, ame o próximo como a ti mesmo. Que xaropada é essa de Paulo? Hã? Paulo estava movido pelo Espírito Santo? Pelo Ruach HaKodesh? Ou Paulo estava movido porque queimou um fumo de papoula, do ópio, da papoula? O que Paulo está falando aqui? Vocês têm que analisar isso. Paulo chapou o globo? O que ele fez? Fumou maconha? O canabuceno? O que Paulo fez? Como que estava esse Paulo? Mandando um escravo temer, tremer, obedecer ao Senhor de todo o coração, como se obedece a Cristo. Quem é o Cristo que Paulo anuncia então? Senhores evangélicos e pastores cristãos. Quem é o Cristo? É o Cristo Senhor de escravos? É o Cristo que esteve dentro do Vaticano da Igreja Católica no passado, que permitiu, disse, eu abençoo o braço militar da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Mãe, eu abençoo os jesuítas, para que também criem a Santa Inquisição, não é? Os padres inquisidores, e castiguem, torturem, rasguem, queimem as pessoas em meu nome, porque eu o autorizo. Eu sou aquele, desde o princípio, que autorizei Moshe Rabim, Moisés, a escravizar o próprio povo, que esperou ser um povo livre e abençoado e protegido. É esse espírito que vocês seguem na igreja de vocês? Hã? É esse espírito que o rei Leopoldo II seguiu? É esse espírito, mas não é o Espírito de Deus, do Espírito Santo, não é o Espírito do Pai Eterno, não é o Espírito de Jesus, não é, de forma alguma. Deus jamais participou de um crime, de um genocídio, de tortura, de maus tratos aos seres vivos desse mundo. Mas Paulo faz isso. Depois você fica aí se questionando e perguntando e achando que Paulo tomou uma decepada, uma espadada no combo, no quengo dele, porque ele foi um missionário que trouxe a palavra de Yehoshua pela Europa, grande parte, pela Grécia, e chegou até a Espanha. Vai achando, vai acreditando. Aqui se faz, aqui se paga. Agora, falei de Paulo. Vamos dar uma olhadinha agora no apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro. Olha só. Agora, olha isso aqui. Gente, olha o bizarro conselho de Pedro. Apóstolo Pedro. Olha o bizarro conselho do apóstolo Pedro. Dá uma olhadinha aí. Olha. Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Que diz assim, em grego, oi ketai hipotasemenoi en, panti pobo, tois despotais ou monon, tois agatois kai e piexin alacaitois escoliois. Olha isso, não é? Pedro está dizendo assim, aos servos, aos escravos. Servos, sede submissos aos vossos senhores, com todo o temor. Não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso. Você entendeu o que o Pedro está falando? Está na tua Bíblia aí, evangélico. Pô, abra a Bíblia aí, o Novo Testamento de vocês. Está aí, ó.
Hoi oketai, 1 Pedro 2, 18, 20. Hoi oketai, hipotassemenoi, hipotassomenoi, enpantipobotois, despotais, ou monontois agatóis, kai, epiequesin, alacaitois, escolhões. Quer dizer, servos. Pedro, com a sua autoridade, está dizendo, servos. Sede submissos aos vossos senhores, com todo o temor, não somente se ele for bom e cordado, mas também se ele for perverso, ruim pra caramba. Mesmo aquele senhor que estupra a tua mulher, mesmo aquele senhor que pega a tua filha ou teu filho, mesmo aquele senhor que manda os capatazes pegar você e abusar, mesmo aquele senhor que marca você com ferro, mesmo aquele senhor que deixa você sem comida, comendo o resto, mesmo aquele senhor que amarra você no tronco, a ele você deve temer, ser fiel e respeitá-lo. Aonde que Deus ensina isso na Escritura, na Bíblia? Onde? Fala para mim. O que o Senhor dele, Yeshua e Yahushua, Jesus disse? Sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E por causa de textos como esse, de novo, noruegueses, australianos, britânicos, ingleses, americanos. Hi, brothers. My name is Messenger Prof. Ben. Oh, my God. E aí? A história da escravidão pelas Américas, pelos Estados Unidos? Se você vê os filmes, você chora e não acredita. A história da escravidão pelo Brasil, você não vai acreditar também como foi registrado tudo isso. Muita piedade, gente. Mas, por causa desses homens da Bíblia, Moisés, por causa de Paulo, por causa de Pedro, o homem indo-europeu, caucasiano, branco e judeus sionistas alimentam o racismo a todo vapor. Existem 2 deputados em Jerusalém agora, atualmente, do partido extrema-direita, do qual é o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que são extremamente racistas. Eu vou trazer aqui as imagens para vocês de judeus etíopes sendo expulsos de Jerusalém. Judeus, hebreus etíopes, da tribo de Dan, sendo expulsos de Jerusalém. Depois fizeram lá, antigamente fizeram uma missão Solomon e missão Moisés, de resgatar, né, as tribos que se perderam. Tribo de Dan, tribo de Efraim, tribo de Manassés, todos negros. Todos negros. Mas os negros começaram a incomodar no solo israelita, agora dominado pelos brancos, judeus indo-europeus, não é? Do movimento sionista, racista até o talo da alma. E o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, não é? Tem aí, veja no YouTube aí, ó. Hebreu negro, soldado que serve o exército de Israel, é agredido por hebreus, judeus brancos, soldados. Leva tapa na cara. E depois o Benjamin Netanyahu, para não ficar com vergonha, não queimar a imagem, chama ele à televisão e pede perdão publicamente. Esse Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, é o mesmo que disse uma vez e foi altamente criticado que não houve holocausto dos judeus na Alemanha. Esse mesmo ministro
é o que deu iniciativa à expulsão dos etíopes, hebreus, porque são negros, a pele é preta escura, porque é racista. Sabia que o time de futebol israelense é extremamente de direita, extremamente racista? Tá pensando que só porque eu tô de talit, ou tô de kippah, só porque eu sou descendente? Eu sou trouxa, eu sou idiota, eu sou hipócrita, eu sou falso, eu passo a mão na cabeça? Eu sou neutro. Não puxo sardinha para ninguém. Entende? Muito bem? Vamos agora para o versículo 19 de 1 Pedro 2, 18 a 20, que diz assim: Totogar caris eidia, sinei desin tel hipoperei tis lipas pascom adicos. Isso é grego. Porque isto, olha o que Pedro está dizendo, porque isto, vai lá, mesmo que o seu senhor seja perverso, ruim, abusador, estuprador, torture você, você tem que temer e amá-lo, adorá-lo. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Mas que raio de Deus é esse? Não é? Que se eu tomar um pé na bunda, se eu tomar um tapa na orelha, se eu tomar um soco no meio da cara, a mulher toma soco no meio da cara, não é? Quebra o nariz, joga sangue, cai dente, rasga o beiço, fica inchada, apanha de paulada, é queimada por pingos de vela, é queimada por bitucas de cigarro, é humilhada, é estuprada quando está grávida ou quando está menstruada, e tudo isso, porque isto é grato que alguém suporte a tristeza, sofrendo injustamente por motivos de sua consciência, quanto para com Deus? Isso não bate com o evangelho de Jesus, não. Isso não bate com a mensagem de Deus na Bíblia. Há muitas contradições e existem textos como estes, crentaiada, mulherada crente, mãe, esposa, garota nova, que não foi inspirado por Deus, que não foi Deus quem mandou Pedro nem Paulo escrever uma bobagem, uma besteira, um absurdo desse. Se fosse nos dias de hoje, esses caras teriam preso ou respondendo processo na justiça. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais, com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto fostes chamados. Irmãzinha, que nem eu falo para uma colega minha de trabalho. Ela é evangélica, o marido diz que o pastor falou que a mulher tem que ser sujeita em tudo a ele, às vontades dele. Ela trabalha, e mesmo quando ela não quer fazer sexo, ele quer, ele força, ele estupra, ele ameaça ela de morte, se ela for embora, se ela for na justiça, na frente do filho, já levou amante dentro de casa, evangélico da igreja, aleluia, canta labassoia na soia. Vai falar pro pastor? O pastor ignora ela. Talvez porque o pastor seja igual ao marido dela. A gente orienta, encaminha, olha, faz isso, boletim de ocorrência, medida protetiva, auxílio psicológico na UBS, procura uma ajuda, mas não. O medo ou a falsa esperança de que ele vai mudar, que o Senhor irá falar com ele na profecia, uma revelação, e de que ele vai mudar um dia. Até ele mudar, minha irmã, você já perdeu todos os dentes da boca, você já pegou uma AIDS, você já pegou uma doença, você já morreu, ou você já ficou velha, feia, acabada, como esse inescrupuloso pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, ridicularizando as irmãs, ofendendo as irmãs, xingando as irmãs de feia, de gorda, de velha.
sabe? Não espere chegar esse dia. Tenha vida, saúde, vaidade, amor próprio, independência. Seja mais feminina, seja mais divina dentro de si. Porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ué, espera lá então. Então Pedro está na paranoia? O sacrifício que Yahushua e Yahushua, Jesus fez para vocês, para todos nós, na cruz. Apanhou, sofreu, tudo aquilo. E ele disse lá na cruz, tudo está consumado. Tetelestai. Tetelestai. Tudo está consumado. Se está tudo consumado, por que as mulheres têm que apanhar de novo? Por que as mulheres têm que ficar submissas como se fosse a lei de Moisés na igreja cristã? Por quê, pastor? Fala para mim. Fala para mim, o presidente José Wellington Bezerra de Beldeus da Assembleia de Deus, o califa. Fala para mim. Fala para mim, o presidente califa da Assembleia de Deus Madureira, que deve ser o senhor Manuel Ferreira. Fala para mim. Fala pra mim, esse nariz tucano aí que não é pastor nem aqui na China, um safado vagabundo chamado Silas Malafaia. Fala pra mim. Segundo o Caio Fábio, não sou eu que tô afirmando porque eu não vi nada, mas segundo o Caio Fábio, ele escancara pro mundo inteiro. Quantas vezes a sua esposa foi parar na Flórida e ficar nos Estados Unidos, em qualquer lugar lá, se tratando com psicólogos, porque você como psicólogo é um porcaria, é um merda. Você como psicólogo, não é? Traiu a sua esposa várias vezes com as menininhas secretárias aí, atendentes do telefone, do call center, do programa evangélico de rádio que vocês têm no Rio de Janeiro. Fala pra mim. Fala pra mim. Que Cristo é esse? Não foi o suficiente a morte de Jesus na cruz para vocês? Jesus andou mais com mulheres do que com homens. Quem bancava Jesus, quem bancava os apóstolos, eram as viúvas. As viúvas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Perfeito. Aqui. Só um minutinho, tá bom? Tô acabando já lá aí. Já lá aí. Não é isso. Evangelho de Marcos. Eu acho que é Marcos que tá falando isso. Vamos ver. Deixa eu achar aqui. Essa parte me veio agora, então eu acho importante vocês saberem disso. Marcos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, parábola. Deixa eu ver, pensamento. Só um minutinho aí. Então, eu acho que é Lucas. Deixa eu ver. Se eu não achar aqui, depois eu passo para vocês, tá bom? Achei. Olha só que legal. Olha só. As mulheres não têm valor, né? Segundo o pastor lá, que a mulher tem que rastejar. Evangelion de Lucas, o médico, capítulo 8, versículo 1. Está escrito assim, versículo 2. Olha só. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus, que é o evangelho, que significa boa nova. Os 12 o acompanhavam. Versículo 2. Assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com os seus bens. A mulher do procurador andava na companhia, não é? Feminina. As mulheres seguiam Jesus, bancavam Jesus, a hospedagem dele, a alimentação dele.
né? Onde ele ia passar a noite, onde ele ia ficar, tinha toda uma logística. Elas estavam junto com ele porque elas tinham grana, dinheiro. Não eram os discípulos que bancavam Jesus, não. Não eram os homens que bancavam Jesus, não. Eram as mulheres. E não era o Deus Pai que mandava codornizes ou maná do céu para encher a barriga de Jesus, não. Não era a rocha que abria para matar a sede de Jesus, não. Não era uma carruagem de fogo que levava Jesus para cima e para baixo, para se deslocar. Era as mulheres. Vocês, igreja cristã, cristãos evangélica, vocês deveriam tomar vergonha na cara e honrar a mulher como ela deve ser honrada desde o início, porque vocês não saíram do ovo de uma galinha, vocês não saíram da barriga de uma vaca, sabe? Vocês não saíram da barriga de uma égua, saíram da barriga de uma mulher que é uma bênção, que é fonte das águas que desce do céu. É a coisa mais valiosa, mais linda, mais bonita do mundo é a mulher. Que saudade eu tenho da minha mãe, de abraçar, fazer carinho nos seus cabelos grisalhos e brancos de 86 anos, sentir o beijo dela e o carinho dela, mas ela não está mais aqui. Lucas 8, versículo 2. Assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Essa história não é real. Não creiam nessa história. Não há registros arqueológicos, papiros, não há pergaminhos, não há autenticidade e veracidade que essa Maria de Magdala, Madalena, era, primeiro, prostituta, segundo, era endemoniada com 7 espíritos. Isso é conversa para boi dormir, tá bom? Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias, não é 2, 3, 4, 5, não, várias outras mulheres que o serviam com os seus bens, né? Se você for ver quem sustenta a igreja cristã e a igreja evangélica, não é padre, não é arcebispo, não é pó. Não é não. Não é o bispo mais cedo, não é o apóstolo, amigo, não é não. São as mulheres, porque o homem é vagabundo, o homem é preguiçoso, o homem não quer ir na consagração, não quer ir na oração, não quer ir no monte, o homem só quer chegar de bucho cheio, camisa passada, gravata passada, perfumado, só cueca lavada, quando deixa lá aquele rastro de cocô na cueca podre fedida, meia podre fedida, e é a mulher que faz tudo isso, e ainda a mulher que banca a igreja. É a mulher que limpa o chão, é a mulher que limpa o banco, é a mulher que põe a aguinha pro safado beber, é a mulher que vai comprar vinho para fazer a ceia, é a mulher que vai fazer o pão da ceia, sabe? Tudo é a mulher, e a mulher é a que mais frequenta, é a que mais enche banco de igreja para sustentar esses deuses ordinários, machistas, que fazem um comentário daquele que vocês viram no começo. Querem ver o comentário de novo? Eu vou colocar para vocês verem. Aí vocês vão entender por que o irmão bem fica bravo, tá tão bravo assim, não é? Vamos ver aqui. Eu acho que os apóstolos não seguiram. Acho que os apóstolos esqueceram do conselho de Jesus. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Então o que você me diz? Estas páginas, esses textos de Paulo, de Pedro e de Deuteronômio, precisam ter, no mínimo, uma nota obrigatória em todas as Bíblias, no rodapé destas páginas, desses textos, afirmando que o texto é escravagista ou machista e que não tem inspiração divina, mas humana de Moisés e de Paulo e de Pedro. Vocês precisam, de novo, diferenciar, estudar, diferenciar isso aqui, disso daqui. Direito, Código Civil, políticas públicas, defesa da mulher, de textos de 3.500 anos atrás. Portanto, quando vimos este vídeo aqui,
Não se trata de zombaria ou blasfêmia de uma realidade. Sabe? Vamos ver vídeos de supostos homens de Deus. Isso aqui eu já passei, né? Isso aqui já passou, já foi. Isso aqui também já foi. Isso aqui eu também já falei. Tem esse texto também, que eu já li também, acho que eu não li ainda, que é o de Efésios 5:22, que diz assim, em grego. Eu vou, antes de ler esse vídeo, eu quero mostrar para você esse vídeo aqui também, que a minha filha está chegando aí. Quero que vocês vejam de novo esse vídeo. Irmãos, isso aqui é um absurdo. Dá uma olhada no que o pastor fala. Ó. Dá uma olhada. Vou mostrar de novo para vocês não esquecerem, tá bom? O irmão bem sempre defende a mulher, defende a família, defende a criança inocente, não é? Dá uma olhada aí, vou aumentar aqui. Veja se isso aqui tem alguma coisa a ver com Deus. Dá uma olhada aí, você que é irmã. A família Pris cresceu. Qual vai ser sua desculpa? Peraí que isso aqui é comercial. Da sede do Belém. E eu quero aqui, meus amados... Não, não é isso não, gente. Olha lá, já tiraram do ar. Não, agora não adianta pedir desculpa não, meu querido. Não adianta pedir desculpa agora não, viu? Que eu peguei o vídeo de novo. Olha aqui, ó. Espinha nessa cara. Tá buchuda. Vamos tirar esse bucho. Isso. Olha o que ele falou das irmãs aí, ó. Por que ele falou isso? Vou te mostrar. Não, tem ruga aí, tem espinha nessa cara. Tá buchuda. Vamos tirar esse bucho. Vamos arrumar essas unhas. Vamos pentear esse cabelo. Vamos arrumar essa pele. Vamos dar um jeito nessa voz. Vamos alegrar essa alma. A pior desgraça é uma esposa triste. Por que será que a esposa é triste, né, irmãos? Teimosa! Você quer manter seu casamento? Não teima com seu marido, mulher. Se ele disser, rasteja e rasteja. Olha. Teimosa! Você quer manter seu casamento? Não teima com seu marido, mulher. Se ele disser, rasteja e rasteja. Sabe por que ele fala isso? Volta aqui pra mim. Sabe por que ele fala isso, irmãos? Sabe por que ele fala isso? Ele fala isso justamente por causa disso daqui, ó. Ai, ai. Justamente por causa disso daqui, ó. Efésios 5:22. Em grego, Hai genaikes tois idiois. Andrazin roston kyrion. Choti aneristin kepalen. Ten genaikos roskain. Ho Christus kepalen. Tes ekesians. Autos soter. Sotertou somato. Halá ou alahoren ekesai. Ekesai. Ri hipotasein. To Cristo. Routos. Kai haigenaikes. Tois. Andrasin. Enpoti. É por causa disso que ele fala essas coisas. Aos Efésios 5:22, Paulo está dizendo assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, como se fosse a Deus, porque o homem é a cabeça da mulher. Como? Está igualando, se comparando. Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O marido é dono do corpo da mulher? E a mulher não pode ser dona do corpo do marido?
o marido é o cabeça, assim como o Cristo é o cabeça da igreja, isso não provém do Espírito Santo de Deus. Sabe por que isso não provém do Espírito Santo de Deus? Dá só uma olhada aqui no que mesmo que o Paulo se contradiz ao que ele fala. Dá uma olhada nisso aqui, crentaiada. Irmãs, acorda para a realidade. Olha aqui, ó. Gálatas. Onde é que está o Gálatas aqui nessa Bíblia aqui? É complicado achar. Peraí. Aqui é o meu pai. É da esquerda para a direita. Eu estou vendo errado aqui. É para cá. Para cá. Só um minutinho que eu vou achar aqui. Gálatas, Tiago, Hebreu. Eu acho que é aqui. Olha só. O que que Pedro vai falar quando ele escreve aos Gálatas? Presta minha atenção nisso daqui. Guarda isso, mulheres da igreja. Guardem esses textos aqui, ó. Quer ver? Deixa eu aqui. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para marcar para não perder, né? Antes. Ô meu Pai amado. Eu acho que é aqui. Só um minuto. Paulo vai dizer assim, que todos os que são batizados em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem senhor, não há livre. Paulo está dizendo aos Gálatas, não há macho nem fêmea. Paulo é doido, porque uma hora ele fala que o macho, o homem, o hétero, é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E que a mulher tem que ser sujeita. Paulo e Pedro vão enfatizar isso. Agora ele diz então aos Gálatas que não há macho nem fêmea. Quando é que esse homem está falando da carne, do pensamento dele, do machismo dele, da tradição judaica, da lei? E quando é que esse cara está falando pelo Espírito Santo? E aí? Não há macho nem fêmea, não há hétero, não há mulher, não há homem, não há homossexual, não há macho, não há gênero, não há sexo diante do Espírito, diante de Deus. O que que há? A essência, o Espírito, a pneuma. O que que há? A animosidade, a alma, que não se vê, não se pega, não se tateia, não tem corpo, desculpa, não tem pênis, não tem vagina, não tem genitália masculina e genitália feminina, não tem seio. O que que há? Há o Espírito, a essência. Então é bobagem, é tolice, é besterol, é maldade, é machismo tolo, tosco, trouxa, grotesco. Fica menosprezando a mulher ou quem quer que seja nessa vida. Porque tudo isso vai morrer, vai se decompor, vai feder pra caramba dentro de um baú chamado caixão, a 7 palmos debaixo da terra. Então vamos tomar vergonha na cara. Esse pastor aí e os outros que são conluio dele devem ser processados e presos para aprender a respeitar a mulher nesse país. Os pastores podem tudo e as mulheres não podem nada. 1 Coríntios 14, 34. Por causa desses textos aqui, é que um pastor como esse fala essas bobagens, essas gravidades, esses ataques, essa humilhação às mulheres da igreja. 1 Coríntios 14, 34 em grego. Rai ginaikes entais, ecclesias sigatansan, ongar epitrepitai altais, latein, ou latein ala hipotasen tosan,
Katons kai ho nomos leger. E de ti maten. Telosin en oikotos idios. Andras esperatotosan aikron. Gar estin ginaki latein en eclésia. Paulo está dizendo, permaneçam, estejam as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o ordena. Já em Gênesis, nós vamos encontrar em Bereshit 1, 26 e 27, Vayomer Elohim nascer. Vayomer Elohim nascer. E disse Deus, façamos. Vayomer, e disse Elohim, Deus, nascer, façamos. Adão, Betsalemenu, o homem à nossa imagem. Que demutenu, veia redu, videra, conforme semelhança, e domine sobre peixes do mar, não é? Rayan, uveof, e sobre as aves, Rachamaim dos céus, uveberramar, e sobre o gado, Haromes al-Haretz, que se mova ou rasteje sobre a terra, Raiverá. Isso é lindo, isso é a vontade do Eterno. O homem e a mulher juntos, na mesma grau, na mesma equidade, para dominar juntos tudo que Deus deu, a natureza, a agricultura, os animais, tudo. Os dois juntos. Não é um limpando o chão, lavando louça, lavando roupa, lavando cueca borrada, lavando meia fedida, limpando o sapato podre, deitando, abrindo as pernas, para o maridão chegar, se acabar, virar os olhos, sem saber se a mulher quer, está com vontade. Parece aquela cena do José Wilker na novela. Esposa, vá se arrumar, que hoje eu estou com vontade. Vá se arrumar que eu quero lhe usar. É isso. É isso. Esse é o conceito. Mesmo estando na Bíblia, você viu aqui. Você concorda que esses textos de Paulo e de Pedro foram inspirados por Deus? Uma ova. Você acha que o texto de Deuteronômio foi inspirado por Deus? Uma ova que foi. Se reveja, irmã. Se valorize. Lembre-se que você é a fonte das águas que desce dos céus, aquela que gera vida, geradora de vida. Ame-se. Se valorize. Não se permita mais ser usada, ou ser escrachada, ser humilhada, ou ser traída. Dá uma olhada nisso aqui. Quando o pastor, quando o safado, ele romantiza a traição. Na cara dura, publicamente, ele confessa, ele fala as coisas, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Está romantizando. Ai, mas você sabe que você é a melhor coisa do mundo que eu tenho, que eu te amo e você me ama, com as minhas falhas. Eu tenho os meus erros, os meus prazeres fora do muro. Isso é uma pouca vergonha em cima de um altar, uma coisa podre, nojenta, ridícula. Dá uma olhada aqui na cara dela e ela aceita. Dá uma olhadinha aqui, vamos ver isso? Olha lá. Só para terminar, tá bom? Deixa eu ver se é esse. No Brasil, em momento de homenagem. Eu tava. Ele vai homenagear a mulher dele e vai contar os podres dele. Você acha bonito isso? Presta atenção. Bom, esse é o tipo de pastor que a igreja produz hoje. E esse cara aí, ó, o Neil Barreto, é o que disse. Escuta uma coisa, gente. A igreja evangélica, a igreja cristã, conhecida como Casa de Deus ou Templo, ela é um clube. Ela é um clube, como o Clube Holmes da Avenida Paulista, como o Clube Tietê, como outros clubes que tem por aí. Ela é um buffet, como o Mediterrâneo. Ela é um clube que você tem que pagar para entrar. Sim, é ou não é? Ou é a casa de Deus? Dá uma olhada. Porque ele diz que quem não paga o dízimo não deve estar na igreja, é um folgado, sabe?
falou um monte de besteira, atacou, ofendeu as pessoas, não é? Que não pagou o dízimo, não tinha que estar sentado lá, nem tomado água, nem usado ar-condicionado, tinha que estar na calçada, né? Nem no quintal da igreja, porque não paga o dízimo. O que ele faz com o dinheiro do dízimo? Botando o chifre nessa senhora aqui, coitada. Coitada não, porque ela não é inocente, ela sabe de tudo e continua com ele. Gente, tem mulher que não tem vergonha na cara e que tem que aprender a ter, sabe? Você tem que aprender a ter brilho no rosto. Olha só o que ele vai falar para ela. A sua esposa, Olha o teatro, a cara de pau. Quem está há mais de 30 anos confessa publicamente adultérios. Você acha isso bonito? Tem prazeres fora do muro e que apesar dela conhecer bem os seus podres, que são muito maiores do que os que já têm sido expostos pela mídia, segundo ele mesmo, de sentir-se amado por ela e por isso se compromete a caminhar com ela por mais quantos anos Deus os der. Confira. Eu não tenho cola, não tenho nada. Mulheres de pastores, moças, noivas, casadas, irmãs de igreja evangélica, pelo amor de Deus, que você tenha Jesus, a sua alma, a sua vida. Não suportem isso, não aceitem isso, de jeito nenhum. Você me amou nesse... Vamos fazer um teatrinho agora, de marido arrependido, de bonzinho. Vamos usar do conhecimento do dom da palavra, da eloquência, não é? Da dicção. Meteu o louco aí, porque ele vai continuar traindo essa mulher até o talo da alma, que ele não tem vergonha na cara. Quem trai uma vez, trai a vida inteira. Amou, inclusive, meus defeitos. Me tornei uma pessoa pública conhecida. Por causa disso, quase sempre vem dos estranhos críticas quando descobrem um defeito meu. Mas os defeitos dos quais eles me criticam, perto dos defeitos que você conhece, são quase virtudes. Coitado. Você conhece um menino dentro desse carro que parece um anjo. Você conhece um coração mole nesse mundo. Você conhece meus fetiches. Você conhece meus pânicos. Você conhece meus podres. Você sabe quando eu ando dentro do muro e fora do muro. E que tenho prazeres, às vezes fora do muro. Você conhece a minha podridão, você me amou a despeito delas. Portanto, teu amor me livrou da minha pior versão. O teu amor me livrou de mim. Eu acho que eu não me suportaria se não fosse teu amor. Acho que eu não me aguentaria. Então, como resultado desse seu amor, eu me comprometo a caminhar mais quantos anos? Irmãos, irmãs, prestem bem atenção. Costumo dizer e ensinar. O livro de Jeremias, acho que é capítulo 15 ou capítulo 17, ele vai dizer assim: olha, enganoso é o coração do homem e ele é mais perverso do que todas as coisas. Existe uma grande diferença, uma disparidade, uma discrepância muito grande entre paixão e amor. Isto é paixão dela, não é amor. Paixão cega. Paixão permite que você sofra. Paixão é sofrimento por uma pessoa.
Quando se fala paixão de Cristo, foi o sofrimento dele, foi dor. Quantas feridas você que é mulher, quantas estigmas, quantas cicatrizes não fechadas, quantos tapas na cara, quantas porradas, soco, pontapé, furos por faca, não é? Quantos queimações por cigarro tem no seu corpo, quantos abusos, quantas humilhações, gritarias dentro de casa. E você continua com esse cara. Isso não é amor. O amor é recíproco. Quando você dá amor para a pessoa tem que devolver amor na mesma medida ou mais. Com carinho, com amor, com prazer, com satisfação, com alegria de vida. Agora, paixão, coração enganoso, isso não é paixão, não é amor. Aqui não tem Deus nesse casamento, mas nem a pau, nem aqui, nem na China. O que tem é uma mulher seduzida, com a mente cauterizada, dopada, sabe? Dopada, noiada nesse romance podre desse homem. E que ainda não abriu o olho. Não sigam o exemplo dela. Deus nos dera. Porque quando você levou meu defeito, levou minhas virtudes também. Eu tenho algumas. Eu acho que elas te ajudaram também a te livrar da tua pior parte. Então vamos assim como uma moeda. Lado bom e lado ruim. Depois dessas palavras do pastor Neil Barreto e passividade da esposa que muitas vezes sorri durante seu discurso, o pastor Anderson Silva grava um vídeo dizendo que a igreja... Bom, esse aqui não me interessa não, vi. O Isso não interessa, que você também falou um monte de besteira. Ai, ai. Agora, para nós terminarmos, vamos ver o que o homem pode fazer na igreja e a mulher tem que aguentar calada. Se é pra cantar, não cante. Olha aí, ó. Samuel Mariano. Eita, abençoado, homem de fogo. Adebrais, Madureira. Aleluia. Olha aí, ó. Olha só o que a mulher dele vai dizer. Os homens podem tudo, as mulheres não podem nada. Vai uma mulher trair um cara desse pra você ver se ela não é taxada como vagabunda, ordinária, que não presta. Inventa um monte de coisa. Mas eles podem tudo. A conversa é muito extensa. Eu tô tão cansada de repetir a mesma coisa tantas vezes, porque desde domingo meu telefone não para de tocar. Recebendo telefone de muitos ministérios, de pessoas. Tem sido muito difícil, nós estamos abalados, né? Nós já oficializamos nossa saída, nós não queremos mais estar no ministério. Provavelmente a Ministério Madureira vai encobrir. Alguns pastores que saíram estão indignados porque foi comprovado realmente o adultério com provas. O próprio marido traído, ele foi ameaçado de morte, né, pela segurança do pastor. O pastor mandou segurança armada atrás dele. O pastor Júnior do bairro das Indústrias ainda ligou, oferecendo 10 mil e um carro pelo material. É um sistema corrupto. O pastor ofereceu 10 mil e um carro para o marido da mulher calar a boca e não colocar o escândalo. O pastor que catou a própria mulher, catou a mulher do cara. Que lindo, né? Se é pra cantar, não cante. Ora, bastoriando lá. Aleluia. O exército precisa de você. Eita lasqueira. E ele metendo a chibata nas irmãs da igreja, nas mulheres. O pastor, aí que maravilha. Vai a mulher fazer isso pra você ver se ela não é taxada como vagabunda. Mas sabe por quê? Como eu disse na live inteira e mostrei, existe uma corrente, existe um sistema escravagista dentro da igreja, com base nos textos que eu mostrei em hebraico e em grego de Paulo e Pedro, que legitimam esses caras, esses diabos, esses senhores de escravos dentro da igreja, que tratam a mulher como uma escrava. Lava, passa, abre as pernas para mim, faz comida, lava minha cueca suja, minha meia podre, faz filho, fica gorda, feia, e ele vai trair a mulher com outras mulheres. Esse é o sistema religioso dos homens de Deus do Brasil. Continuar aqui o depoimento dela para mim acabar a live, que minha filha vem vindo. Porque
desvio de dinheiro, de calote, deve muito dinheiro em lojas de terno, deve muito dinheiro a pessoas que contratam não pagam, material de construção, adultério, olha, é muita coisa feia, muita coisa nojenta, é muita coisa, olha, só Deus. E infelizmente ele tem um grupo de pessoas que acompanharam ele, que creem no que ele fala plenamente. Ele tem advogado, ele tem dinheiro, ele compra as pessoas com terno, ele compra mulheres com roupa, ele paga apartamento de pessoas, ele sustenta a família. Então, nós cremos na justiça de Deus e que a verdade vai aparecer. Ore por nós estamos muito tristes, abalados. Não sabemos o que vamos fazer ou passar um tempo em casa. Bom, vamos acabar aí com esse depoimento para me encerrar a live, que a minha filha vai chegar a qualquer momento, tá bom? Vamos vir cá pra cá. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Venha pra cá. Chega. Olha só, a irmã, vocês evangélicos, já disse para vocês todos aí, opa, aí, já disse para vocês todos que a palavra acrinos do grego, ela quer dizer julgar, mas não é ficar criticando, metendo pau, é chamar para conversar. Isso significa julgar, chamar para conversar, sentar, fazer a cariação, ver quem está certo, quem está errado, quem errou e acertar as coisas. Irmã, você não tem que ficar, e crente, gente da igreja, vocês não tem que ficar esperando em Deus não, para Deus julgar. Deus já deu homens para fazer isso. No Velho Testamento, não é? Deus aconselha Moshe Rabbeinu, que é Moisés, a fazer o quê? A levantar anciãos e juízes, porque ele sozinho não dava para julgar toda a nação dos hebreus ali, 6 milhões no deserto. Tá bom? Então, a vida, Deus já deu inteligência para jovens advogados, que depois tornaram-se juízes, não é? Para julgar a tua causa. Você não fica esperando só aqui, não. Sabe? A Bíblia, Bíblia sim, mas também com isso aqui, ó. Código Civil, Código Penal, sabe? Você que está apanhando do seu marido, está sendo abusado pelo seu marido, né? Que é pastor de igreja, que te humilha dentro de casa, né? Vocês da igreja que estão sendo humilhados pelos pastores de vocês, entende? Os caras gritam bravão aí, falam um monte de coisa como o primeiro vídeo que eu mostrei, né? Deixa eu ver, eu vou mostrar de novo o vídeo, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Vocês têm que gravar esses vídeos, viu, gente? Vocês têm que gravar esses vídeos e meter processo nesses caras, que eles são folgados, eles são machistas, eles não são homens de Deus, entende? Dá uma olhadinha aqui no vídeo aí, Roberto, ó, dá uma olhadinha aí, olha o que o cara vai falar com relação às mulheres da igreja. Dá uma olhada aí, ó, vocês estão chegando agora. Olha o que o pastor do Ministério do Belém fala a respeito das mulheres da igreja. Olha o que esse cara fala. Dá uma olhadinha aí, ó. E você, marido, quando a tua mulher vier cheia de onda pra você, tirando a paciência, e que você tá quietinho lá, de graça é uma esposa triste, o jeito dessa voz, vamos pentear esse cabelo, vamos arrumar essa pele. Vamos lá. Tem ruga aí, tem espinha aí, tem espinha nessa cara, tá buchuda, vamos tirar esse bucho. Vamos arrumar essas unhas. Ele acha que toda mulher da igreja, gente, tem dinheiro. Como a mulher dele deve ser uma coitada. Para ir na academia fazer pilates, para ter um personal trainer, para ficar no spa, não é? Para usar cosméticos, todos shakes para emagrecer, ir na academia, ter uma boa alimentação, uma dieta maravilhosa, para poder emagrecer. Mas não, as mulheres da igreja desse vagabundo aí podem ser gordinhas, estão um pouco acima do peso, não pinta o cabelo, não corta o cabelo, não faz a unha. Por quê? Porque elas socam todo o dinheiro que elas têm de aposentadoria, de benefício ou de trabalho, de salário, no rabo desses pastores da Assembleia de Deus. No rabo deles.
Vocês me desculpem o baixo calão e a raiva que eu tô. Com dízimo, oferta, voto, sacrifício, etc. Por isso que elas ficam assim, não têm nem direito a se tornarem mulheres vaidosas, porque essa raça ordinária no passado condenou a vaidade da mulher, dizendo que era coisa da carne, que era pombagira, que era espírito de Jezabel. Por isso que as mulheres acostumaram a entrar numa bolha, numa toxicidade de doutrina, nem não ir no salão de cabeleireiro, sabe? E não ir na manicure, fazer a cutícula do pé, pedicure, manicure, sobrancelha, maquiagem, cabelo pintado, porque essa raça que está aí devorou o dinheiro, devorou a feminilidade, a vaidade das mulheres da igreja. Agora esse arroto, esse vômito de porco aí, essa diarreia de porco, está dizendo que as mulheres são feias da igreja. E olha o que ele fala. Pentear esse cabelo, vamos arrumar essa pele, vamos dar um jeito nessa voz, vamos alegrar essa alma. A pior desgraça é uma esposa triste. Por que será que elas são tristes, né? Teimosa! Você quer manter seu casamento? Não teima com seu marido, mulher. Se ele disser, rasteja aí, rasteja! Ouviu? Se ele disser, rasteja aí, rasteja. Teimosa! Você quer manter seu casamento? Não teima com seu marido, mulher. Se ele disser, rasteja aí, rasteja! Vamos encerrar por aqui, porque minha filha está chegando com meu neto, tá bom? Irmãos, sabe por que esse pastor vai falar isso? Como eu li para vocês. Como eu li para vocês. Permaneçam e estejam caladas nas igrejas, as mulheres, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Mulheres, obedecei aos vossos maridos em tudo, esquecendo-se de Gênesis 1, 26, 27. Vayomer Elohim Naser, Adam Betsalemenu, que de mutenu veirdu videga, Chayan uveof Hashamin uvaberamach, Haromet al-Haretz vai-verá. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre os céus, sobre as aves dos céus, sobre o gado que se mova e rasteja sobre a terra. Só que no versículo 27, vai dizer assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Ele os criou. Deus, versículo 18 de Gênesis 1. Versículo 28 de Gênesis 1. Deus os abençoou, Ele lhes disse, Deus não só o abençoou, não foi só abençoado Adão, o homem. A palavra não foi dita só a Adão, ele único, singular, o homem, mas Deus os abençoou, Ele lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse, eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isso será vosso mantimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas, e assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. Então, Deus disse aos dois, não é? Deus disse para que
não só o homem sozinho, administrasse a agricultura, as plantas, os seres vivos, os animais. Ser um agricultor, ser um apicultor, ser alguém que manja da água, dos mares, dos lagos, dos rios, que entenda do tempo, que seja construtor, não foi só para o homem. Num banco não tem só um gerente cabeça, mas tem gerente adjunto, tem um secretário. O presidente tem o vice-presidente. Vocês, pastores da Assembleia de Deus, não são nada perto de uma mulher cheia do Espírito Santo. Qual é a definição de homem no hebraico? Ou de pai? Aquele que domina, construtor de tendas, que domina a tenda, que constrói a casa. Qual é a definição de mãe no hebraico? Imã, fonte das águas que descem do céu. Aquela que gera vida, geradora de vida. Aguardo você, inscreva-se no meu canal, abençoe-me com mais inscrições, compartilhe, dê o seu like, aperte o sininho e compartilhe o meu canal. Que Deus abençoe a todas as mulheres desse Brasil e deste mundo e saia da escravidão teológica. Textos da Bíblia precisam ser atualizados, sim senhor, quando não são de fonte divina e inspiração do Espírito Santo, mas quando provém de uma cabeça tradicional, machista, primitiva, que quer escravizar as pessoas, manipular as pessoas, judiar as pessoas, abusar das pessoas. Até a próxima e Roberto, muito obrigado. Tenha um ótimo sábado para você na sua casa ou no seu trabalho. Que Deus te abençoe bastante. Muito obrigado a todos e inscrevam-se no meu canal do YouTube. Muito obrigado. Estamos crescendo, tá bom? Eles estão bravos, não com raiva. Não querem que o meu canal cresça e que eu seja monetizado pelo YouTube. Por que será? Porque a verdade vem à tona. Chorei, largado. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Roberto.